participação. E aí eu queria que a Gisele, que é a minha secretária executiva, diretoria PN3, não falei com você nas últimas duas, Gi, você entrou caladinha, abre a câmera, se apresenta, está comigo aqui, me ajuda na condução de todo o processo. E a Cristina, do CIDES, atualmente é a coordenadora dessa Câmara Técnica. Eu vou passar a palavra para a Gisele e depois eu passo para a Cristina. Sandra, com você, Gi, me perdoa aí as falhas das reuniões anteriores. O que você quer que eu fale? Eu entrei agora. Gente, eu estava lá na outra sala esperando vocês, até que eu me toquei. Eu falei, ué, por que será que eles não estão nessa sala? Aí que eu pedi para a Fabrícia o link. Me fala, o que você quer que eu fale, Elaine? Se apresenta-se. Pessoal, bom dia. Eu sou a Gisele, sou professora da Universidade Federal de Berlândia. Estou com a Elaine, uma grata satisfação estar nessa diretoria desse comitê. Faço parte a primeira gestão, né, Elaine? Agora estamos indo para a segunda gestão e faço parte, sou a secretária executiva, né? E gostaria de saber quem somos dessa CT Plan, porque nós temos uma quantidade de trabalho considerável pela frente, né? Nós temos aí a questão do enquadramento para incluir aí no nosso plano, né, de ação. Esse enquadramento é uma avaliação extremamente importante para os corpos d'água, porque vai definir os usos preponderantes, né, que devem ocorrer no território, e as ações para corrigir, para modificar a situação do rio que nós queremos, desejamos ou podemos. Então, é muito trabalho que a gente tem pela frente. Basicamente é isso. Depois a gente fala mais, né, da quantidade enorme de trabalhos que a gente vem tendo desde o ano passado com relação à qualificação, do enquadramento, a necessidade dos estudos de enquadramento que a gente vem passando, mas isso à medida que a reunião for desenvolvendo, a gente fala um pouco mais. Mas é basicamente isso. Obrigada. Obrigada, Elaine. Obrigada, Gi. Com certeza, nós vamos falar muito, tudo isso que você falou e mais um pouco. E aí, graças a Deus, nesta Câmara, eu tenho uma coordenadora e uma relatora. E aí, igual a Sandra explicou nas duas últimas reuniões, como a nossa diretoria acabou de ser reeleita no dia 2 de setembro, nós estamos passando nas 3 câmaras técnicas por recomposição das câmaras, revisão das deliberações que as criam. E eu estou muito feliz, assim, eu sou deslumbrada com todas as 3, mas a CT Plan eu acho que é os braços e as pernas do comitê. E aí eu vou passar para a condução da reunião a nossa coordenadora Cristina Martins. Com você, Cris, fica à vontade. Tá muda, Cris. Cris, você... Seu microfone. Desculpa. Bom dia a todos vocês, bom estar aqui, vamos fazer nossa reunião, a Sandra aí toda eficiente vai nos auxiliando aí, né, Sandra, em tudo que for necessário. Elaine, obrigada, né, por tudo. Kátia, Gisele, todos vocês, eu estou vendo alguns aí estão fechados, mas um oi para todos vocês. Gente, hoje é uma reunião importante, né, temos algumas questões aí para deliberar na Câmara Técnica. É uma Câmara de muita responsabilidade, né? Como a Elaine mesmo colocou aqui, a gente tem que trabalhar muito bem a questão orçamentária, né? Como vai ser gasto e tudo. Eu confesso a vocês, e eu falo isso, viu, Sandra? Porque eu acho que é importante a gente falar. Eu fiquei bastante frustrada com essa empreita que eu tinha, né? Porque eu esperava que a gente conseguisse direcionar mais para aquilo que eu acho que os nossos municípios precisam em termos de investimento, de atendimento, de orçamento, e eu entendi, vocês me corrigem se até agora eu não tiver compreendido no todo, a impressão que eu tenho, isso vai ficar registrado, certo? Sim.
Fica Tá. na, vai ficar, Porque eu vou falar, porque eu quero que registre isso, porque eu acho que o IGAN tem que saber, né? Que vai é a ficar questão, assim, registrado. eu acho que ele vem num formato quase que engessado, né? De como você usa os recursos, para onde que vai e tal. Eu acho que tem que ter essa estruturação, mas eu acho que às vezes é muito engessado, sabe? Você tem que seguir as coisas de uma forma que às vezes não vai atender, né, os municípios. E a gente tem muita necessidade de muitas coisas em relação aos recursos hídricos nos municípios que compõem os CIDs, né, que compõem a bacia, e os que não compõem também, né, vamos dizer assim. Então, eu fiquei um pouco frustrada nesse sentido, sabe? Que eu achei que a gente ia conseguir fazer alguns bons trabalhos com algumas parcerias, né? E eu entendi que vocês trabalham só no formato licença, de licitação assim, tem grandes parcerias que a gente consegue formar com os professores da Universidade Federal para fazer algumas entregas importantes aqui para a nossa região e que saem, e eu vou falar por experiência própria, porque aqui dentro do orçamento do sítio eu consigo fazer essas parcerias, assim, é uma coisa inacreditável quanto sai mais barato, né? A gente economiza, consegue fazer mais coisas com um recurso menor, porque professor da universidade, ele monta um plano de trabalho, ele faz pelo projeto de extensão, a FAO cuida, né, do recurso, faz a transição ali, em conjunto, no caso, se fosse possível, com a aba, e isso nos daria a oportunidade de fazer mais coisas, entregar mais coisas para os municípios. Então, fica assim, um ponto só de questionamento mesmo, se isso é uma marra da aba ou se isso é uma questão que o IGAN coloca, né, como critério, porque como a universidade não tem fins lucrativos, todo o escopo de trabalho é baseado em pequenas taxas que você paga ali, né, para a universidade, e também bolsas, né, que traz um valor bem menor do que quando você contrata um profissional, né, por CNPJ. Mas, enfim, isso não é para abrir uma discussão infindável, o objetivo aqui não é esse, mas eu queria que constasse isso, porque foi uma frustração da minha parte, tá? E Tá. aí vai ter alterações aí, né, Sandra, que você vai apresentar sobre a DN 39, né? Então, eu vou deixar com que você faça as honras aí da condução, né? E aí, em relação à questão da coordenadoria dessa Câmara, eu fiquei um pouco triste, até com a minha própria falta de disponibilidade. Eu acho que em alguns momentos eu não consegui acompanhar todos os compromissos, né, do CBH-PN3, até porque, talvez, assim, a maioria das pessoas não tenha essa noção, mas o CIDS aqui, ele tem projetos grandes demais e a gente está sempre com aquela questão, né, de fazer as entregas para os municípios, de correr com os projetos para que caibam dentro do tempo projetado, de concessão, de vários projetos que nós temos. Agora, gostaria de contar em primeira mão para vocês, não sei se vocês ficaram sabendo, o CIDS foi contemplado no edital que vem do MMA, né, para educação ambiental em 13 municípios nossos da região, que são os municípios que tiveram os planos municipais feitos por nós, através da parceria, essa parceria com a universidade, sabe, que tem um custo bem menor, e aí esses conseguiram atender os requisitos do edital, e nós temos 13 municípios que foram contemplados junto com o consórcio. Nós vamos receber 10 milhões para fazer educação ambiental nesses 13 municípios por 2 anos, e é um projeto bem robusto, de bastante educação ambiental, e na medida do possível eu vou levar a importância dos recursos hídricos dentro desse projeto, né, assim, nas palestras e tudo, desde que caiba dentro do escopo previsto, né? E assim, são projetos muito grandes, né? Uma hora você está só semeando a sementinha e de repente tem que sair todo mundo correndo para cumprir o cronograma e atender as demandas. Mas é isso, estar no comitê é um aprendizado constante, né? Na Câmara Técnica tem que entender mais. Eu acho que a Elaine, ela tem um olhar muito bonito para tudo isso, ela tem uma condução muito boa, e ela também é uma pessoa assim, muito encantadora, ela consegue convencer todos nós, né, de seguir nessa luta com ela. Então, assim, ela tem meu apoio irrestrito sempre.
eu sei da intenção, eu sei do caráter, eu sei do comprometimento, e eu faço tudo, essa participação aqui, gente, de coração, porque eu sou apaixonada na Elaine nesse sentido, no comprometimento que ela tem, da amizade que ela traz para todos, e a Câmara Técnica. CT Plano é muito importante, né? É claro que se não houver ninguém que queira assumir essa demanda, eu me prontifico a ficar até que alguém esteja qualificado e que queira assumir, não tem problema, mas vai ser uma das questões provavelmente aqui de recomposição, que é o item 2 da pauta, mas é isso, assim, eu só queria poder me dedicar mais, né? Mas a Elaine, com a sabedoria dela, ela vai dando as dicas e as orientações que a gente acaba conseguindo cumprir ali minimamente, né, mas por conta não dela, mas do meu pouco tempo, tudo que é necessário para a gente conduzir. Então é isso, e a Sandra, você fica à vontade aí, Sandra, para fazer a condução da pauta, tá certo? Tá certo, Cris, te agradeço. Sandra, Primeiro, pois não, Elaine, pode ficar à vontade. é só para o pessoal conhecer também a relatora do grupo, né? A gente apresentou a coordenação e aí apresentar a relatora, porque é o privilégio da gente ter uma relatora, né? Fica à vontade, Débora, para se apresentar. Está muda. Você está muda, Débora. Ai, desculpa. Bom dia a todos. Me chamo Débora, sou da Sociedade Civil, né? Estação Mais Arte. Estou aqui para contribuir e estar ajudando todos vocês. E peço que vocês também nos ajudem. Obrigada. Elaine, deixa eu só falar uma coisa sobre esse edital que nós conseguimos, os 10 milhões. O mais legal, gente, foi que o CID ficou em primeiro lugar na classificação do projeto, tá? Então, isso me deu uma lavada de alma, assim, eu fiquei muito feliz com isso. Muito merecido. Acompanhando seu trabalho há quase 15 anos, eu vou te falar uma coisa, eu tinha certeza que você ficaria em primeiro lugar, com toda essa dedicação que você faz. Parabéns. Obrigada, Elaine. Sandrinha. Meninas, deixa eu aqui, meu TI tá aqui, porque falei para você, né, Elaine, sumiu e não. Olha que coisa impressionante, não tá nem no servidor. Mas a da CT Plan tá aqui, mas não tem importância, não, eu refaço. Bom, primeiro, Cris, te agradecer pelas suas palavras, te colocar aqui assim, por parte da aba, não tem amarra, se tem, tá equivocado, tá? Não existe amarras. A gente segue a legislação do órgão gestor. Eu não trabalho diretamente nessa parte, eu não trabalho com PAP, mas nós temos a nossa equipe técnica. Infelizmente, hoje, a nossa gerente ela não conseguiu estar presente aqui, porque ela está finalizando umas demandas da CTPI, que é o PAP também, né? Mas a gente está com a Silvia aqui, para a gente, qualquer coisa, depois fazer em outra reunião, a gente conversar, mas eu fico feliz, você sabe com o quê, Cris? Esse olhar, sabe? Vocês não, gente, às vezes vocês pensam assim, tem uns que falam assim, eu sou chato, mas não é não. Vocês não sabem tanto que esse olhar, essas falas de vocês incentiva mais a gente trabalhar, porque a gente fala, tem um ali que quer, tem um ali que está prestando atenção. Isso impulsiona a gente. Então, gente, eu chego a arrepiar, que igual a Elaine fala, eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? E isso é o nosso motor, é o que faz a gente trabalhar e a gente tentar ser melhor. E eu fico muito, mas de verdade, muito feliz com esse tipo de fala, sabe? De olhar, de falar, olha isso, de falar aquilo, e sentar com a gente, né? E conversar com a equipe técnica, passar essas questões. Por exemplo, você me perguntou assim, Sandra, eu vou ser rápida, que você também está com pressa. Você falou assim, ó, Sandra, fugiu, vou querer ser rápido, mas eu esqueci. Tem base, meu raciocínio sumiu. Mas assim, ó, o que você precisar, a nossa equipe vai sentar, vai conversar, tá? E esse olhar, Cris, mas ele é muito importante e fundamental para o nosso trabalho e pela gestão de recursos hídricos, tá? Então, assim, de verdade, eu fiquei muito emocionada mesmo com a sua fala. A gente vê que, é igual a Elaine sempre fala, é um comitê muito frente, muito ali atuante, muito prestativo, e isso é muito importante para a gente. Eu ia falar outro negócio, mas agora eu esqueci, eu emocionei, esqueci, Você vai desculpa. lembrar.
Deixa eu falar, Sandra. É assim, é claro que eu não falei isso no sentido negativo, não. Eu Eu até sei, perguntei se caberia, né, na ata, se fica na era ata isso que eu ia te registrado, porque falar, às lembrei. vezes o IGAM, ele pode começar a rever alguns tipos de parceria que a gente pode estabelecer e que seja mais vantajosa financeiramente, porque o recurso público, a gente tem que cuidar dele mais do que a gente cuida do Mas a próprio gente recurso, pode. né? Não estou dizendo que a aba faça qualquer coisa que não seja dentro da legalidade, mas eu falo assim, às vezes as parcerias, a Kátia está aqui, né? A Kátia Gisele está aqui, assim, a universidade ela tem muito a nos oferecer. E eu sou parceira da universidade desde que eu comecei os trabalhos em 2014, e eu acho que eles agregam muito valor, né? Porque o professor ele põe o nome dele ali de doutor e ele põe o nome da instituição. Então, os trabalhos são muito bem feitos, né? E a gente tem a questão financeira muito mais atrativa para a gente expandir muito mais. Mas eu entendo, eu acho que tem algumas coisas que é o Estado que determina e que a gente pode, em outro momento, se houver a minha continuidade na Câmara, eu gostaria mesmo de sentar, mas sentar para entender um pouco mais, ver as minhas ideias, as ideias de vocês, para poder compor próximos, né, orçamentos aí futuros, e, enfim, é isso. E é muito importante a gente entender que a gente pode somar nesse aspecto, né? E Sempre. que as falas elas têm que ser assim, a gente às vezes não quer indispor ou incomodar. Por exemplo, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas quando a gente iniciou lá atrás, eu fui a pessoa que mais defendeu a aba. Eu bati em todo mundo, porque eu falei assim, não, peraí, nós temos uma agência aqui que já está, né, equiparada. Se ela não for boa, nós vamos ter condições de apontar onde estão os erros para a gente corrigir, a gente montar uma outra, buscar uma outra, ela vai levar o mesmo tempo, tudo leva um tempo de melhoria, de entendimento, né, de progressão, vamos dizer assim. E todos nós queremos que seja o melhor trabalho possível, o comitê precisa disso, né? E vocês estão aí fazendo os ajustes necessários para poder atender. Então, eu acho que todos nós aqui somos excelentes profissionais e a gente tem que caminhar nesse sentido, tá? Então, é só esse adendo. Obrigada, viu, Sandra? Obrigada eu. E eu lembrei, é que você perguntou assim para ficar registrado na ata. A gente vai colocar, a gente vai registrar em outros assuntos, tá? Porque a gente dá a sequência, a gente põe outros assuntos. E eu que agradeço. E a gente sabe, toda a equipe da aba, ela tem ciência que a assinatura do contrato de gestão com os outros PNs, o PN3 foi peça fundamental para que a gente conseguisse assinar. Então, todo mundo tem ciência, tá, disso. E, como eu disse para você, Cris, eu não domino parte de papo. Eu trabalho aqui com a Fabrícia, com as outras secretárias do PN, lá com a Mari, mas dentro do nosso programa de trabalho, ele tem um indicador que chama gestão proativa, que é a busca de parcerias. E aí depois a gente vai ter outra reunião, né? E aí a gente trabalha essa questão dessa parceria e vamos ver, porque tem essa gestão proativa. Eu não sei como que se enquadra, mas tem e que envolve parceria sim, tá? Aí a gente vai, eu já até deixo registrado aqui para a gente ver como item da próxima pauta. Essa questão para te apresentar. E aí, como você me falou, né, eu vou pediu para eu dar a sequência, discussão e aprovação da primeira síntese, a Secretaria Executiva encaminhou para vocês a síntese da reunião, até então a gente não recebeu sugestões, eu questiono se vocês têm alguma contribuição, pode colocar ela para a gente, Fabrícia, por gentileza? E se vocês dispensam a leitura, ou se desejam que seja feita a leitura, ou se a gente já pode iniciar processo de votação, como vocês definem que seja. Essa aí é a primeira síntese daquela reunião conjunta que a gente teve lá em Uberlândia, que foi feita uma apresentação do pessoal lá do IGAM, né, sobre a questão dos produtos. Vai subindo, Fabrícia, por gentileza. A discussão e elaboração dos estudos de revisão do PIR, ela foi encaminhada previamente a todos, aí eu questiono se a gente já pode entrar em processo de votação. Não havendo manifestação contrária, aqueles que forem favoráveis à ata permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, se houver, por gentileza, justificar conforme regimento interno.
Não havendo ata aprovada. Próximo item, Fabrícia, por gentileza, pauta. O próximo item da pauta é a definição da coordenação da Câmara Técnica, né, e também da relatoria. O porquê dessa definição? A Cris, ela já havia antecipado para a gente, né, que em virtude do que ela já explicou aqui, ela não tem condições de continuar na Câmara Técnica. Então, como a gente está fazendo a revisão e a gente ainda tem mais uma reunião, nós conversamos com ela, ela gentilmente se dispôs a continuar aí conosco. Após revisão, sendo aprovada a sugestão que a gente apresenta aqui para vocês, a coordenação, ela vai ser regida aí pela Kátia, pela Gi, né? Pode chamar de Gi, né, Gi? Será regida pela Gi. E a secretaria continua, a gente quer saber, Débora, se você pode continuar com secretariando a reunião da CTPlan. Sim, Sandra, pode contar comigo, Pode contar. que eu permaneço como relatora. A gente agradece. A questão que está sendo colocada aqui aos demais presentes. Oi. Só uma pergunta. No item 2, a gente também fala da recomposição. Como as outras câmaras, a gente teve membros que representavam o município, que nessa gestão, na mudança de gestão, saíram do governo. Na CTPlan, nós também temos casos parecidos, né? A gente vai ter que recompor alguns segmentos, representações de segmentos? Então, na CTPlan atualmente, presidente, ela está, a gente está como? Com o Rodrigues, desculpa, da Emater, a gente tem o Rodrigo e tem o Daniel, da Ipamig. Nós temos o Reginaldo, da Emater, e o Fernando, da Ipamig. Nós temos da CIDS a Cris, e da Prefeitura de Monte Carmelo, o Sandro, e da Prefeitura de Uberlândia, o Gastão. Nós temos também da Prefeitura de Ituiutaba, a Muriel. A gente tem do DEMAI de Uberlândia, o Christian. Da PRC, o Leonardo. Do Sindicato Rural de Uberlândia, o Tiago. Da Copasa, o Júlio. Da UFO, a gente tem a Kátia, a Gi, por quê? Porque antes ela não era da diretoria, né? Então aí ela ingressou, ela já fazia parte. Nós temos a Débora, que é da Associação de Catadores Amigos do Meio Ambiente, e a gente tem da Associação também de Catadores de Amigos do Meio Ambiente, o Marinaldo, que a gente havia passado. Então tem essas pessoas. Do município, até então não teve troca não, né, Fabrícia? Você me ajuda, que é tanto conselheiro, eu não recordo, mas não teve troca no plenário desses, não. Que eu me recorde, não, teve, presidente, Sandra. não teve. Isso. Ela tá ocupada. A Cris levantou a mão. Se você quiser ir falando, Cris, enquanto a Elaine atende. Eu quero falar o seguinte, eu queria entender, Elaine e Sandra principalmente, e a Débora, que é a nossa relatora, quais são as próximas demandas, se eu preciso, como é que se diz assim, debruçar com um pouco mais de, né, disponibilidade de tempo, porque se não for uma demanda daqui para frente até, sei lá, em algum momento aí tranquila, eu até, apesar de que eu pedi para sair, eu posso me manter, eu estou aqui para ajudar o comitê. A questão é que se às vezes tem que fazer inúmeras reuniões já pré-agendadas e tal, o meu medo é sempre assim, o nosso horário aqui, nossas coisas aqui no CIDS hoje está tranquilo, de repente cai o mundo, eu tenho que sair correndo para acudir aquilo, entendeu? É muito nessa questão. Mas se precisar, vocês podem continuar contando comigo, eu só quero deixar livre, mas às vezes tem alguém que queira muito, que vai se dedicar mais que eu, é nesse sentido, tá? Então, vocês fiquem à vontade. Você quer falar, Elaine, ou eu? Então, Cris, nossa, eu fico muito feliz, assim, porque mesmo eu sabendo o sufoco que essa mulher passa, ela ainda faz essa fala comigo, né? É o que a Gisele falou. A Câmara, a CTPlan, ela tem um papel crucial demais no comitê. É dentro da CTPlan que nessa gestão nós temos agora mais 2 anos apenas, e passa muito rápido, para a gente discutir a elaboração do nosso PAP 2630,
E o que mais está apertando para nós é a revisão integrada do plano de recursos hídricos, porque, para você ter uma ideia, a gente tem uma programação de 56 reuniões do plano. E aí eu queria trazer para vocês assim, nesta revisão do plano, a gente tem uma reunião, eu acho que hoje à tarde do PIR, hoje é 25, né, Sandra? Isso, hoje nós temos uma reunião, presidente, das 14 até 14h30. Não, é isso. Minto, peraí, das 14h30 até as 16, é porque hoje a gente também tem uma reunião do processo eleitoral do PN3, que é das 14 às 14h30, e do GT Plano das 14h30 às 16. Hoje, presidente, você vai ficar o dia inteiro em reunião. É isso. Então, assim, e aí eu até busquei fazer um levantamento para trazer para vocês com muita precisão das demandas que a gente vai trabalhar aqui dentro da Câmara. Então, nós precisamos agora trabalhar a parte do enquadramento, né? Eu já adiantei para a Cristina, a participação dos municípios, ela se colocou à disposição, a gente vai falar muito tempo ainda sobre isso. Nós vamos trabalhar o enquadramento e a revisão do plano, ele segue ainda por 2 anos, ou seja, ele vai atingir todo o nosso mandato. Então, nós precisamos de ter agenda disponível, porque eu vou confessar para você, Cristina, que até eu ando com a minha lamparina muito apagadinha. É o que a Sandra falou. Hoje a gente está fazendo essas 3 reuniões de manhã e ela me perguntou assim, alguma chance da gente fazer semana que vem? Aí, com o grupo de trabalho do GT Plano, como a gente não estava conseguindo conciliar a sua agenda, Cristina, com a CT Plan, eu formei um grupo de trabalho, né, para ir acompanhando a revisão do nosso plano até essa fase de recomposição, reestruturação da Câmara de Planejamento. E aí o IGAN está vindo dia 13 de outubro para fazer uma capacitação com a CT Plan, e fora outras agendas que a gente tem. Então, o total de agenda de reuniões para este grupo é em torno aí, não são todas presencial, viu, gente? Já deixar bem claro que quase que 90% online, 10% delas são presenciais. Então, é mais ou menos isso a nossa agenda para a CT Plan, é trabalhar o nosso PAB 2630, trabalhar a revisão do nosso plano e trabalhar agora muito de perto mesmo, muito próximo da comunicação, porque são 2 anos que eu quero aproveitar e deixar o melhor legado profissional que vocês merecem e que eu busco na minha carreira profissional. E aí, dito isso, eu deixo muito à vontade, mas muita vontade para a decisão pessoal de cada um, porque eu entendo muito que por ser um trabalho voluntário, eu não tenho a mínima condição de fazer nenhuma exigência, a não ser agradecer de todo o meu coração o que vocês já fazem por mim, de entrar nesse barco e seguir aí o oceano, sem nem, às vezes, a gente nem saber como que vai ser, se o piloto vai ter almoço, janta, café da manhã. É mais ou menos isso, Sandra. Se você quiser complementar, fica à vontade. Não, Elaine, é isso aí mesmo que você falou. Porque, Cris, essa câmara, ela é uma das que mais tem trabalho, né? É isso que a Elaine falou. Eu acredito que vai ser uma das câmaras mais demandadas do comitê. O porquê disso? Porque a gente tem essa mesma câmara aí nos outros comitês e é a que mais tem agenda, sabe? Então, assim, ela é uma câmara puxada, né? Mas aí a decisão é de vocês aí. Agora, lembrando também que, igual você colocou, né, que você fica chateada, eu te entendo que eu também sou assim, se eu tô no negócio, eu tô mesmo, porque eu não tô ali para falar aqui só meu nome, né? Mas uma coisa que eu quero lembrar a todos aqui presentes é que, independente de coordenação ou relatoria, o trabalho é o mesmo, né? Qual que é a diferença? É que o coordenador, ele tem umas atribuições que demandam mais tempo,
Então, por exemplo, a gente vai fazer a convocação. A secretaria executiva manda a pauta para você. Você tem que assinar, você tem que ler. A gente precisa dessa agilidade, né? É por isso que a gente fala que demanda mais tempo. E do relator que ele faz a redação da síntese da ata. Então, assim, isso demanda bem mais tempo. Mas, por exemplo, você vira assim e fala: não, eu quero continuar na CT Plan, mas eu não fico como coordenadora. Não significa que você tem menos voz do que a coordenadora, porque é uma Câmara que ela trabalha os assuntos que vão ser levados ao plenário. O porquê, Sandra, então, de ter um coordenador e um secretário? Porque necessita disso, dessa organização. Então, a gente sempre entra em contato com vocês, precisa conversar com vocês, então demanda tempo, sim, eu não vou mentir. Né? O coordenador ele demanda muito tempo, o secretário demanda da questão da ata. Então, por exemplo, a gente vai ligar para a Débora, ó, tá aí, a gente fez, se você não entendeu, pede ajuda e pronto. Agora, o coordenador não. Esse é o diferencial. Agora, em relação à sua participação na Câmara, ela é idêntica. Por quê? Porque dentro da Câmara não tem, tipo assim, você não tem mais peso, entendeu? São todos iguais, vocês trabalham em conjunto. Você está ali para ordenar, tipo assim, colocar as coisas mais em ordem para a gente. Eu vou ligar para você, Cris, eu preciso disso assinado. Cris, eu preciso disso assim. Cris, assim. Cris, precisa... É assim, tá? É a mesma coisa que a gente vê a diretoria. A diretoria, ela tá ali para comandar o número de conselheiros, né? Então, nessa forma. Então, assim, às vezes, igual você fala, olha, gosto, é o que eu trabalho, mas eu tô com um sentimento, assim, de, olha, eu não consigo 100%, mas eu quero muito. Não vai ter mudança. O que vai ter mudança é, se você deixar a coordenação, desculpa a expressão da palavra, a gente não vai ficar te incomodando, né? Que é o que a gente faz. É isso, mas não vai mudar nada. Você vai chegar, ó, vamos supor, se for a Gi que colocou à disposição. Gi, eu quero que consta isso na pauta, vai constar. Assim como você, assim como o Rodrigo, o Daniel, o Reginaldo, o Fernando, o Gastão, a Muriel e qualquer outros membros que façam parte dessa Câmara, entendeu? Então, assim, só para te deixar mais tranquila. Tá? Então, é uma coisa bem assim, é normal, todo mundo tem o mesmo direito, não muda nada, não tem nem direito tipo assim, a voto de desempate, né? É isso. É isso. E lembrando também, Crias, que todas as decisões de todas as câmaras técnicas aqui, a gente trabalha o assunto, nós vamos discutir, esgotar aquele assunto o máximo possível para levar para a plenária tomar a decisão lá. Quem vai deliberar, quem aprova todas as decisões, as demandas, as deliberações, as decisões tomadas dentro da Câmara, é a plenária que é soberana até a diretoria, gente. Então, eu falei na reunião da CETIL, aí falo aqui também que buscar capacitação, explorar um pouco o IGAM para capacitar e falar qual que é a finalidade, nem é só a finalidade, é trazer mesmo capacitação para os membros da Câmara Técnica para explicar o que vocês estão fazendo aqui, porque qual que é a função, objetivo, metas, eu acho que trazer uma maturidade mesmo, porque a gente nunca sabe tudo e qualquer informação que vier, né, eu acho que qualquer capacitação vai nos auxiliar, mas a plenária é soberana e aqui a gente só, para não reunir com 32 pessoas, a gente faz um grupo aí de 4 ou 8 membros para discutir, esgotar aquele assunto, e no dia da plenária, o coordenador da Câmara faz a apresentação para os demais do que nós chegamos numa conclusão, numa definição, buscando a aprovação daquele grupo, do grupo todo, de um todo. Isso. Não, tranquilo, para mim tudo bem. Se vocês já têm alguém que possa, né, agir, tá disposta, vocês podem fazer o que for melhor. Eu só não queria, tipo assim, como é que fala? Deixar na mão, mas se a Gisele já, né, já pode seguir em frente,
É porque, assim, de verdade, 56 reuniões já pré-formatadas que eu teria que participar, de qualquer forma, como membro da Câmara, também tem que participar, é porque fica difícil conciliar, entendeu? Todas essas reuniões com toda a minha demanda aqui do consórcio. Mas, assim, tenho certeza que a gente vai discutir as ideias junto. A Kátia tem hora que eu chamo de. Oh, estou me sentindo uma bipolar aqui. Tem hora que eu chamo de Kátia, tem hora de Gisele, depois Kátia e Gisele. Me ajuda. Porque a gente chegou nesse momento, Vamos né, chamar de Gi. a gente está nessa fase de revisão do nosso plano da bacia, e o plano diretor é o documento, é o documento principal de instrumento de gestão do comitê. Porque se eu não tiver um plano, né, muito bem elaborado, e aí a gente sofreu muitas críticas de fazer esse plano integrado, né, participativo com outros comitês, e eu hoje, trabalhando no plano, 2 anos, a gente já está trabalhando a integração do plano diretor 2 anos, eu posso falar para vocês que foi uma das melhores decisões que os 9 afluentes da bacia pôde tomar, porque ele está vindo com muita riqueza de detalhes, com muita precisão, como eu nunca havia visto antes. E, além disso, é um documento que direciona, que é o que você falou, às vezes a gente fala assim, gesta muita aplicação do recurso, é um dinheiro público. Eu também acho isso, realmente uma aplicação muito engessada, porque muita ouvidoria, muita fiscalização, um contrato de gestão 100% acompanhado pelo órgão gestor que dita mesmo o que tem que ser feito, mas tudo que ele dita tem que ter uma previsão dentro do nosso plano diretor. Ação, subação, se não tiver escrito ali, se não tiver direção, a gente não pode fazer nada. Então, eu fico, até me dá uma certa tranquilidade quando eu também, né, aprendendo com vocês, a ter cobrança pela primeira vez na história, porque o Estado é a primeira vez que a gente tem cobrança pelo uso da água. Nos últimos 20 anos, o comitê tem 20 anos, é a primeira vez que se cobra pelo uso da água. Então, nós estamos aqui, sim, todo mundo aprendendo. É a primeira vez de todos nós. E aí é surpresa, frustração, Cristina. E a reunião ela não é não só registrada, como gravada. E eu, como presidente, eu posso falar isso para você. É muito trabalho, é frustração, expectativas demais, de todas as partes, porque tudo para nós é a primeira vez. Se a gente já tivesse tido cobrança anos atrás, né, trabalhando isso nos últimos 13 anos que eu estou aqui dentro do PN3, eu ficaria até mais tranquila. Então, você não tem noção as surpresas que eu tive nesses últimos 2 anos. E muitas vezes surpresas que deixou a gente frustrada, porque você pensa que a mulher, nós não desmerecendo nenhum dos homens que estão presentes, mas nós que somos mulheres, a gente é multidisciplinar, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e com muita agilidade e rapidez, e muitas vezes o sistema trava, engessa mesmo, essa é a palavra. Sandra. Ok. Bom, Elaine, muito obrigada, né? Eu pulei o item 2, mas aí a gente já colocou a questão, obrigada. Então, a gente definiu, né, até o plenário, se for diferente, vocês me falem. Até o plenário, a gente fica com a Cris, após plenário sendo aprovada a deliberação, a Gia assume e a Débora continua. Os demais presentes na reunião, só a esclarecer, por que a gente colocou definição e a gente já está falando, é a Débora e a Cris, né? Então, só para ficar claro para vocês. A Cristina, quando institui essa Câmara dentro do PN3, ela já era a coordenadora. Só que, em virtude das questões que ela já colocou aqui para todos vocês, ela fica com dificuldade, porque ela não é o jeito que ela gosta de trabalhar, ela se dedica e ela é atenta. E em razão do serviço dela, como todos nós temos, né, impede de ela se dedicar da forma como ela gostaria. Então, ela não estava se sentindo confortável, não poder se dedicar do jeito que ela gostaria. Aí ela entrou em contato e falou que teria que colocar o cargo à disposição, com o pesar que todos nós estamos
mundo sentindo, né, Cris? Diante disso, a Gi, que já é coordenadora do GT Plano, que está trabalhando o plano de ações que vai trazer para dentro do CBHPN3, que é, vamos dizer assim, qualquer coisa que eu falar errado, se você me corrige nessa parte mais técnica, mas que vai trazer as ações, o que vai ser desenvolvido pelo comitê. Então, a AGI virou e falou, olha, eu posso me colocar à disposição se realmente a Cris não quiser. Então, por que a AGI não fica agora? Porque eu vou apresentar para vocês as sugestões de alteração, porque nessa deliberação consta uma vedação de que diretoria não pode participar de Câmara Técnica. Então, por isso que a AGI não fica a partir de agora. Por que só lá em novembro? Porque isso tem que passar por aprovação em plenário para depois ela ter vigência, se vocês e o plenário entenderem que a gente pode retirar esse artigo. Essa é a explicação do coordenador. E relatoria? Como a gente está recompondo a Câmara, a gente não sabia da Débora se ela teria o interesse de continuar, né? Porque agora vem as funções, vem redigir ato e tudo. E como ela já estava à frente, a gente questiona, né? Débora, você tem interesse? E todos vocês viram que ela tem. E também deixar registrado que a Débora sempre, desde que a aba assumiu, ela foi um ponto de apoio nosso, que a Elaine passou. Liga para a Débora que ela tem isso, liga para a Débora que tem aquilo. A Débora sempre nos passa muitas questões que a Elaine está impedida, às vezes está no campo, está com o Ministério Público, aí a gente liga para a Débora nos socorre sempre. Então, por isso, então assim, a gente não está de forma alguma aqui passando pelo direito de vocês que estão aí se manifestarem. E é por isso que nesse momento eu questiono. Alguém de vocês que está presente deseja também se candidatar a ser o coordenador e a ser o secretário? Vamos ver no chat se tem alguma manifestação. Ó, não há manifestação no chat, então a gente entende que está ok, a Débora permanece como secretária e a Cris com a Gi nesses termos. Então, agora a gente passa para a revisão da deliberação número 39. Eu vou derrubar a Fabrícia, vou apresentar para vocês de uma forma bem sintética e rápida. E vou questionar a vocês, só deixando claro o que para vocês. A gente vai fazer esse trabalho aqui, ele vai ser rápido e dinâmico, para não tomar muito tempo. Quando a gente finalizar, a gente até amanhã vai encaminhar para todos vocês a deliberação para análise. Sandra, mas a gente aprovou agora, mãe, eu achei melhor, vou mudar. Muda. Vocês vão fazer as alterações que vocês entenderem. Aqui a gente vai trabalhar um primeiro momento, vocês vão ter um tempo para trabalhar, e depois a gente, na próxima reunião, a gente vai trabalhar essas alterações para levar para o plenário, que é o órgão deliberativo do comitê, ok? Então, vamos lá. Vocês já conseguem visualizar a minha tela? Então, Sim. Então, ó, estabelece diretrizes e normas que disciplinam os procedimentos para a participação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba em eventos de natureza técnica institucional. Ah, isso aqui, peraí, será que eu abri a deliberação errada? Acho que está errado. Tá, espera aí. É porque eu estava trabalhando em outras, então deixa eu pegar, né? Eu até levei susto, Elaine, já que eu pus errado. Aqui, então vamos lá. Perdão, meninas, por esse equívoco. Então, vamos lá. A deliberação número 41. Então, aprova as alterações. Não é essa também, não. Essa aqui é acetil. Eu falo, Elaine, espera aí que eu vou abrir. Deliberação 39. É a 39, está aqui. É porque são várias que estão aqui. Então, vamos lá. É muita coisa. Não, é porque o meu computador deu problema aqui, aí não sei se vocês viram, o meu TI veio aqui, e realmente eu perdi uma deliberação, não está achando aí no servidor, ele estava abrindo, ele chegou aqui do lado e abriu por isso. Agora está certo, então vamos lá. A sugestão de alteração na ementa é o quê? Ela só tinha escrito assim, ó, institui a Câmara Técnica de Planejamento e Projetos. Aí a sugestão é padronizar todas as deliberações, colocar do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba. Por quê? Porque as outras deliberações constam essa informação. Aqui, sem sugestões. No artigo 3º, qual que é a sugestão? A sugestão é por colocar que é até 8 membros. Por quê? Porque a gente custa a fazer uma composição de uma Câmara Técnica. Sandra, isso é só do PN3? Não, isso é de todo o comitê.
A maioria dos comitês não tem a totalidade. Por quê? Porque as pessoas têm trabalhos. A gente está vendo aqui a Cristina, a Gia, a Elaine, com todos os serviços que eles têm. Oi, Débora? Ô, Sandra, Oi. aí vai permanecer integrada ou vai colocar como composta, que nem na CETRI? Como assim? Eu não consegui entender. Como integrada e como. Ah, o nome. Obrigada, linda. Isso. Obrigada. Eu falo que essa menina é fenomenal. A sugestão aqui é trocar, é não deixar integrada e colocar composta, né? Para composta por. Obrigada, Débora. Então a sugestão é isso. Obrigada, agora que eu entendi. Obrigada. É padronizar. Então, colocar a Câmara Técnica será composta por até. Por que até? Igual voltando. A gente, às vezes, não consegue os 8. Então, para evitar que a Câmara não funcione, se eu conseguir paridade nela, se eu conseguir 4 com paridade, ela vai funcionar. É só para evitar o prejuízo. Então, não havendo contrários, eu tiro. Aí depois a gente fecha ela, manda ela limpinha. Então, ela é composta por 2 membros titulares e 2 suplentes, né? Então, 2, 4, 6, 8. Então, até 8. Caberão às entidades CBHP... vou só falar as alterações. Aqui está colocado o seguinte: não poderá ser indicado como representante da CT Plan as pessoas que exercem algum cargo na diretoria. A gente está sugerindo retirar. A maioria das pessoas que estão presentes aqui, elas estavam também presentes na outra reunião. A Elaine já colocou as questões, né, que ela não concorda com isso, já colocou os motivos. Tem alguém que quer que seja repetido os motivos do porquê da sugestão da gente retirar essa vedação? Não havendo vedação. Eu só queria entender por que colocaram essa vedação no PN3, se os outros comitês não têm, por ordem, esse critério aí de parágrafo. Eu não sei te explicar porque a gente não era entidade delegatária e nem equiparada do PN3 tá antes, bom, né? mas a Elaine vai te nossa explicar. presidente consegue. E só te explicar, no PN1 não tem vedação, no PN2 eles colocaram, tá? Mas o PN1 não tem. Cris, então, justamente, quando a Sandra fala que no PN2 tem, é porque o PN2 e o PN3, ele veio da mesma gestão do Giacomini, que o Giacomini era o presidente no PN2, né? E aí ele tinha o senso, né, próprio, uma opinião dele, né, era uma opinião dele que deu brigas dentro do comitê, e eu sou muito sincera, porque eu era da diretoria, né? Isso foi motivo de muita discussão, essa vedação, porque na cabeça dele, ele falava assim, ó, eu não acho que a diretoria ela tem que ser membro das câmaras, ela não tem que ser membro. Ela dá opinião, ela participa, porque você vai verificar que em todas as deliberações, é uma deliberação assinada por ele, e ele coloca que a diretoria ela tem que participar de todas as reuniões das câmaras técnicas, tem que fazer presente, dar suporte, dar direcionamento, ela tem que contribuir com a Câmara sem ser membro. E aí, quando eu estava secretária dele, eu até perguntei assim, se a gente tem esse papel como diretoria, o senhor como presidente, de dar o suporte para as câmaras técnicas trabalhar, muitas vezes, convocar os membros, fazer esse papel que o presidente faz, né, de provocar, falar, Cris, por favor, assume aí para mim, me ajuda, esse é o nosso papel. Por que essa vedação, né? Aí é uma coisa muito pessoal, é uma coisa que, inclusive, se ele estivesse aqui, nossa, ele ficaria muito bravo, porque ele tinha uma gestão muito individualizada, era ele e o coordenador da Câmara Técnica que eles conversavam, né? Tinha um alinhamento entre eles, e depois, tudo que era alinhado fora da reunião, ele vinha e ouvia o coordenador passar para os membros. E eu não concordo com isso, porque eu falei assim,
que o dia que eu assumisse como presidente do comitê, a minha gestão ela seria participativa. Eu não gostaria de alinhar nenhuma demanda, nem o PAP, nem enquadramento, nem qualquer que seja o assunto, né, que a gente for trabalhar e for ter que ser resolvido só eu e a Gisele. Se a Gisele for aprovada como coordenadora, ela é da diretoria, ela já é da diretoria. Mas aí, não, a gente decide tudo, traz aqui para os membros da Câmara Técnica, a decisão que foi tomada pela diretoria, e a Câmara Técnica coloca as suas contribuições e a gente leva para a plenária. Se de qualquer forma, dentro da deliberação, já consta artigos em que a diretoria ela é suporte, ela tem que estar presente, todas as demandas que vocês recebem vêm da diretoria. Toda demanda trabalhada, isso é muito importante, Sandra, todas as câmaras entender como que eu trabalho, quais os assuntos e documentos e os problemas que chegam aqui que vão ser resolvidos e tratados dentro de uma Câmara Técnica. Tudo que é tratado dentro da Câmara Técnica são demandas que vêm da diretoria e do IGAM, vem do órgão gestor e da diretoria. Hoje, por exemplo, a gente tem um PAP. Então, a diretoria trabalha o plano de aplicação plurianual, gestão 2630. Nós vamos definir, né, todo esse esqueleto, obedecendo os critérios, o plano diretor, as orientações do IGAM e os direcionamentos técnicos, suporte técnico e administrativo da aba. A diretoria faz isso, ela trabalha nesses moldes. Feito isso, eu vou trazer para a CTPLAN discutir o que nós já discutimos. Aí eu falei para ele assim, eu não via sentido um parágrafo que veda um membro da diretoria ser membro da Câmara Técnica. Eu não vejo sentido, mas eu deixo muito a critério de quem compõe as câmaras. Como a gente já tem uma deliberação, tanto que no Araguari foi instituído isso pelo presidente, que na época era o Giacomini, e foi instituído no PN13 em 2020, que na época era o Giacomini. Se vocês também entendem assim, para mim não muda nada, para a diretoria facilita muito, na verdade, né? A gente vai trabalhar o PAP com a aba, a gente trabalha o PAP, faz aí 10 reuniões com a aba, e depois traz todo o esqueleto dessas discussões para contribuição, discussão e acréscimos necessários dentro da Câmara Técnica. Pode falar, Cris. Não, eu só queria entender a linha de raciocínio, porque eu não participava, né, nesse período, então era só para entender, mas está tudo certo, era só para eu ter uma visão do que nós estamos alterando e como foi constituído dessa forma. É isso, a Constituição foi uma decisão de presidente, de presidência. Foi unilateral. Isso. Tá bom, não, tudo bem, vamos seguir. Sandra. Ok. A entidade mesmo CTPLAN poderá indicar formalmente especialista para... Isso aqui eu retirei, mas lá embaixo ele tem, eu só coloquei mais abaixo, tá? A CTPLAN terá um coordenador e um relator eleito. Eu também coloquei mais abaixo, mas eu tirei o finalzinho que fala assim, ó, sendo o mandato do coordenador coincidente com o mandato da diretoria. Por quê? Porque a diretoria, todo mundo entende que ela fica 4 anos, mas ela fica 4 anos se ela quiser se reeleger e se não houver outra chapa para concorrer com ela e se ela for eleita. Então, como o plenário, quando ele é composto, o plenário do comitê, o IGAM faz o processo eleitoral, aí monta o plenário, do plenário sai a diretoria e ali a gente faz a recomposição das câmaras técnicas. Então, a ideia é, compôs o plenário, recompôs a Câmara Técnica, eles ficam durante toda a gestão,
né? Independente de se troca diretoria ou não. Porque dessa forma, eu posso estar até equivocado, isso é um pensamento meu, Sandra, não reflete pensamento da aba, mas dá a entender que a diretoria que coordena as câmaras, e não é. A Câmara, ela é do plenário. Então, por isso, a sugestão de retirar, deixar com o mandato de 4 anos igual do plenário. Alguém se opõe a essa alteração? Está mais embaixo, tá, pessoal? Aí aqui, a CTPlan terá um relator e um coordenador. Hoje, me perdoa, não vi, perdão. Pode falar. Esses 3 artigos, eles mostram bem a coerência do que a Elaine acabou de falar, né? Eles foram montados mesmo para uma estrutura bem centralizadora. Pois é. Esse último artigo que você leu aí, Sandra, mostra bem essa característica, né? Então, tá aí. Isso. Aqui o CTPlan terá um coordenador eleito em sua primeira reunião. Aí eu trouxe o que estava lá embaixo aqui para cima. Em caso de ausência do coordenador, será substituído o relator. Aí aqui, o mandato do CTPlan será coincidente com o mandato dos meus conselheiros, que é aquilo que eu falei para vocês, que aqui está falando que era para ser de 2 em 2 anos. Aí eu estou falando que é de acordo com o mandato, né? Então, aqui vocês aprovaram, então eu trouxe o escrito aqui. O relator a que se refere terá atribuição, esse daqui eu só tirei, mas ele está lá embaixo nas atribuições do relator, que eu vou apresentar para vocês. Aquele aqui que eu falei para vocês que podia indicar formalmente, eu trouxe ele aqui para baixo, né, para dar coerência. Esse aqui também ele não saiu, ele está mais abaixo para dar coerência. Então aqui, ó, compete ao coordenador convocar e presidir as reuniões, propor e validar os itens de pauta. Aqui saiu errado, peraí. Projeto. Itens de pauta, estimular os demais membros a participar da reunião, representar a Câmara perante a diretoria, apresentar resumo das atividades nas assembleias quando solicitado, redigir parecer técnico e assinar se for necessário, acompanhar o andamento das atividades propostas no plano plurianual, né? E possibilitar a participação democrática de todos os representantes setoriais nas reuniões. Compete ao secretário preparar a pauta e convocação das reuniões, isso daqui ele é feito pela Secretaria Executiva, aí a gente manda para o secretário, para ver se o secretário está de acordo, ele está de acordo, a gente manda... Oi. Pode falar. Volta só um pouquinho, só para nas atribuições da coordenação, quando a gente traz nessa deliberação de 2020, né? Olha, compete ao coordenador representar sua respectiva Câmara Técnica perante a diretoria e o CBH-PN13. Então, voltando, Cris, eu achava que era muita incoerência. Por que que o coordenador, né, vai representar a Câmara, a junta diretoria? E eu assim, gente, eu falo para vocês, porque a gente tem que respeitar a gestão de cada pessoa, de gestão para gestão. Eu acho que eu não tenho que ter um representante junto à diretoria. Todas as pessoas que compõem, os 8 membros titulares, acho que 4 titulares desta Câmara Técnica, representa toda a plenária junto à diretoria, não é só o coordenador. Porque a Gisele já está ali comigo. Então, se eu tenho a Cristina, você era a coordenadora. Se a gente não faz essa revisão, eu não via muito sentido, porque que a Cristina, ela tem um grupo de 8 pessoas. Aí tem uma deliberação que fala que só a coordenadora representa a Câmara Técnica junto à diretoria do CBH-PN3. Aí eu estou trazendo assim, quem representa não é o coordenador, não compete só o coordenador. Aqui, Cristina, a gente está trazendo que compete todos os membros da Câmara Técnica a esta representação, junto à diretoria, ponto. Porque a nossa gestão, ela é participativa e ela é 100% integrada, porque senão a gente não consegue fazer nada. Pode seguir, Sandra.
Só um minutinho, Elaine. Mas eu acho que não está clara essa redação aí, da forma como você está falando. Porque aqui, ó, compete, no artigo 4, compete ao coordenador. É porque, gente, E é o inciso 4. assim, essa daqui já estava com redação nas outras propostas de vocês, mas essa questão aqui é no sentido assim, não precisar ir à Câmara toda ir lá e conversar, porque o que se espera do coordenador é que ele entre em consenso com toda a sua Câmara. Sim. Entendeu? Sim, é nesse sentido, porque... É porque eu entendi que a Elaine falou que qualquer membro poderia representar. E pode. Elaine? Pode. Então, isso mesmo. Deixa eu meter a colher aí no meio. Eu acho que Pode falar. o que a Cátia está dizendo é o seguinte: então, nós podemos aqui, entender ó. a partir da redação que, por exemplo, se o coordenador não puder, naquele momento, ir lá fazer representatividade, tudo, qualquer um do membro, ele por DN, já autorizado a participar. Faz-se o consenso, tira-se ali a ideia, né, majoritária do grupo, e pode ser eu, pode ser a Kátia, pode ser qualquer um que compõe ali a nossa equipe. É nesse sentido. É isso, Kátia? Nesse sentido. Exato. Eu também, se for nesse sentido, eu concordo, porque eu acho que aí sim se fala da participação, né, ativa de todos nós. Isso. Todas as reuniões do comitê, todas, até de diretoria, elas são públicas. Então, qualquer pessoa pode ir, pode participar. Qual que é a diferença? No plenário, a pessoa que vai, ela não tem direito a voto, porque no plenário ela é a instância deliberativa do comitê. Então, lá, a pessoa só não tem direito a voto, mas tem direito à voz, entendeu? Por que nas câmaras não tem voto? Porque a Câmara não é deliberativa, ela é consultiva, né? Mas, assim, todo mundo tem esse direito, tá? Voltando, então, Oi. Assim, ó, essa proposta de redação, acho que eu não me fiz entender Você quer trocar aqui? Porque o que está em vermelho é o que você está trazendo de proposta, não é? Essa daqui é o que já estava na sua... Não, só esse daqui, eu só mudei de lugar, tá em vermelho porque eu mudei, mas esse daqui é o que já estava na Câmara. Então, esse inciso... Aí você quer mudar. Esse inciso em que, né, compete ao coordenador. Quando eu trago assim, que a gente derruba que qualquer membro da diretoria pode participar das câmaras técnicas. Eu também estou derrubando que não precisa ser exatamente só o coordenador para representar a Câmara Técnica. A Câmara Técnica, todos os membros têm livre. Todos os membros pode. Perfeito. Aí a gente retira ele. Se é dessa forma, eu acho que nem precisaria tirar. Eu colocaria compete ao coordenador e aos demais membros, no artigo 4º. Compete ao coordenador e aos demais membros de cada Câmara Técnica, que aí todo mundo tem direito a tudo. Se vocês me permitem, tira, porque aí não veda. Porque aqui, Kátia, Gi, é só competência do coordenador. Sabe? Aí a gente tira, não tem prejuízo, porque não. Se você for ver, ó, convocar não é dos membros, né? Mas propor, validar, estimular, qualquer membro pode. Não, é isso que eu falo para vocês. Isso qualquer pessoa pode, mas esse daqui, essa deliberação é para a gente aqui. Então, por exemplo, o coordenador, ele vai. Vou dar um exemplo para vocês. A gente vai ter a reunião da CETIL. A Elaine acabou de falar um item de pauta, a gente já anotou. A gente vai ter uma reunião da CTPlan. Aí, vamos supor, uma pessoa te liga, Gi, e fala, Gi, eu queria aquele ponto de pauta. A gente coloca a pauta. Quando a gente fala propor e validar os itens de pauta, é porque é ele que vai assinar. Então, ele valida, entendeu? Entendi, é melhor tirar, então. Esse daqui tirar, né? Isso. Por isso que eu tô te falando. Agora esse aqui tem que ficar, porque é ele que assina. E aí, por exemplo, vamos supor que a gente coloca um ponto de pauta que ele não concorda. Aí ele retira e debate com vocês, porque é ele que assina a convocação, sabe? Então, por isso tem que ter. Pode falar, Débora. Ô, Sandra, e se colocar ele como um artigo? Você fala esse daqui? Isso. Não tem problema, que tanto não. o coordenador como os membros.
Mas o que eu estou querendo trazer para vocês é o seguinte, a gente está tendo, isso é vocês que decidem, tá? Eu estou colocando. A gente está tentando enxugar, e como isso é um direito, eu entendo que não precisa estar escrito, mas se vocês quiserem, a gente pode trazer ele em forma de artigo. Porque todo mundo pode chegar na diretoria e fazer sugestões. A diretoria ela é aberta, mas a do PN3, né? Ou Elaine, mais aberta é impossível. Aí é isso, é que eu estou sugerindo para vocês, é retirar, porque é um direito já garantido. Mas se vocês quiserem, a gente pode elaborar como forma de artigo, o jeito que vocês entenderem melhor. Por quê? Porque isso aqui é Câmara Técnica. Quando eu trago os demais membros não estão aqui dentro dessa Câmara para entender o que está sendo decidido, entendeu? Porque isso aqui é regulamentação só interna. Ela vale para todos os membros do comitê, mas é uma regulamentação interna de vocês. Por exemplo, quem não é da CT Plan, não interessa em ler a deliberação, sabe? Mas aí vocês que decidem. Querem que eu redija? É um artigo? Ou só retira? A gente tem que ver se houve um entendimento, né? Porque houve a deliberação, ela vedava a diretoria ser membro. Isso. Mas ela trazia, né, que só o coordenador tinha representava a sua Câmara Técnica junto à diretoria. Aí, nessa gestão, a gente está falando assim, todos os membros da Câmara Técnica, eles têm uma representação perante a diretoria, ponto final. Ficou, que foi o que a Gi falou, né, dos outros itens anterior. Não, beleza. Então, saindo desse daqui, a gente vem para as competências do secretário, que é o que eu expliquei para vocês, é preparar a pauta e convocações, né, que a gente já manda para vocês, você só atualiza. Redigir a síntese das reuniões, que a gente manda ela praticamente montada, só tem que narrar o que está falando de forma bem sucinta, né? Então, por exemplo, a Débora vai fazer essa agora. Aí tem os itens de pauta. Nesse item de pauta, Débora, basta colocar assim, foi feita a leitura da proposta de deliberação, sendo analisada por todos e ficou de concluir o final na próxima reunião. Uma coisa bem simples, não precisa relatar tudo, sabe? É uma síntese mesmo. Organizar as inscrições, tempo de fala, as pessoas vão levantando a mãozinha, você ajuda a gente na secretaria, igual você já ajuda, né, Débora? O que a gente trouxe para essa Câmara? Não tinha falando de convocação. Então, a gente trouxe que ela vai ser convocada padronizando todas as câmaras do comitê, 5 dias úteis, se ordinária, e 2 dias úteis, se extraordinária. Uma coisa que eu até pequei em não falar nas outras, eu vou falar aqui para vocês, que é tanta coisa, a gente acaba esquecendo. Sandra, por que úteis? É o tempo que a gente precisa, se ela for presencial, da gente conseguir contratar um coffee break. 2 dias úteis é aquele negócio assim, ó, geralmente, todas com 2 dias úteis, geralmente elas são extraordinárias e online, que a gente não consegue. Então, por isso que a gente coloca aqui que é o tempo que a gente precisa para poder fazer as nossas contratações, né? E, Sandra, então por que 2 dias úteis? Tem coisa que precisa ser aprovada de urgência e analisar de urgência, então também não posso colocar 10 e 5, senão atrapalha demais, né? Então, essa é a justificativa. Aqui, a gente traz as justificativas. Antes estava assim, ó, as justificativas de ausência só serão aceitas pelos motivos previstos no regimento interno do Baixo Paranaíba. No regimento interno, não existe justificativa de ausência, né? Porque ele alterou, eu não sei se anteriormente existia, mas ele foi alterado. Hoje existe o quê? O titular pode apresentar uma procuração até em 25%, ou se já foi apresentado, o titular faz o seu suplente ir, ou então o titular indica um representante para ele para aquela reunião. Então, a gente retirou, porque ele não casa com o regimento interno, a gente colocou também padronizado, igual estava nas outras. Se a pessoa não puder comparecer, mas ela justificar, ela não perde a cadeira dela, né? E aí continua, a Câmara Técnica poderá constituir grupos de trabalho para cada tema a ser estudado, isso aqui também tem previsão regimental, que tanto Câmara Técnica como plenário pode constituir grupo de trabalho.
A Câmara Técnica poderá convidar entidades especialistas para participarem das reuniões, que é aquele que estava lá em cima repetido, que eu falei para vocês, que eu tirei de lá e deixei para cá para ter uma maior assim, entendimento no contexto. E o final, essa deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pela plenária e revoga 39, né, que é essa. As alterações, elas foram bem simples. Basicamente, foi em quê? Em trazer eu não sei se eu vou usar o termo correto, mas uma democracia maior e padronizar com as demais e trazer prazos regimentais que não tinham, né? O que isso implica? Implica, assim, toda vez que for convocar uma reunião, tem que obedecer esses prazos, né? Que isso sempre, todo regimento tem. Aí, igual eu expliquei para vocês, a gente vai limpar ela agora, até amanhã, se eu conseguir, a gente manda para vocês. Nós temos uma reunião plenária no dia 27 de novembro. Após nessa reunião plenária, antes dela, a gente vai fazer outra reunião dessa Câmara, a gente vai combinar a data, dia, tudo direitinho. Nessa reunião, a gente fecha ela, do jeito que todo mundo quiser contribuir, quiser dar sugestões. Aí, fechada, quando a gente for convocar a do dia 27, a gente encaminha para a plenária aprovando, a deliberação passa a vigorar. Quando a deliberação passar a vigorar, ficando esse combinado entre a Gi e a Cris, a Gi passa a ser a nova coordenadora, ok? Se tiver alguma dúvida, pessoal, em relação a essa deliberação que a gente vai encaminhar, vocês podem entrar em contato com a gente, questionar, perguntar, analisem com carinho, é uma deliberação que vocês estão submetidos a ela, verifique o que vocês querem acrescentar e traga para a gente na próxima reunião. Então, assim, da minha parte, da revisão era isso, e se tiver alguma dúvida, eu me coloco à disposição para esclarecimento. Se não, passa a palavra para a nossa... Agora, eu não sei se eu passo para a nossa coordenadora, né, Elaine, que agora já tem coordenadora, para a nossa coordenadora Cris, e depois para a nossa presidente, né, que nos acompanhou. E, Elaine, muito obrigada, seu tempo é muito corrido, eu sei, e hoje você está aí conosco desde amanhã, e vai ficar comigo de tarde de novo, né, o dia todo de reuniões, o que eu agradeço bastante. Eu sei que é muito difícil acompanhar comitê, porque você deixa os seus afazeres, né, para vir nos auxiliar. Então, recebe aí o nosso muito obrigado de verdade, viu? E a todos vocês, viu? O meu obrigado é extensivo a todos vocês que doaram aí o seu tempo para ajudar a gente aqui. Obrigada. É para eu falar agora? Bom, isso, acho que a gente está bem alinhado, né, o pessoal, todo mundo na mesma intenção e direção aqui para fazer as coisas, a gente está à disposição aí no que for necessário, agradeço a todos. É para finalizar, não é isso? Se ninguém... Vamos fazer a foto antes de finalizar? Podemos. Fabrícia, só tira da projeção, por gentileza, a pauta. Isso. Todo mundo bonitinho. Se quem quiser ligar a câmera. Ô, Cris, Gabriel, deixa eu só passar uma informação também antes da foto, pode? Pode. Então, eu já queria trazer para vocês, né, até também como encaminhamento mesmo, já deixar duas demandas para a Câmara, né? A Sandra falou que a gente vai ter que ter uma outra reunião em que vocês vai ler essa deliberação, tentar trazer a contribuição que achar que é necessária, para a gente apresentar ela no dia 27 de novembro. Então, no dia 27 de novembro, a deliberação discutida hoje e discutida numa próxima reunião vai ser apresentada, e eu acredito que ela é apresentada pela Cristina, que vai estar como coordenadora na reunião plenária, Cris. Você que faz a apresentação. E aí, como é a nossa última reunião ordinária do ano, em novembro, eu gostaria de falar para vocês que eu preciso de uma reunião com a Câmara Técnica para a gente passar o nosso PAP. Aí eu estou com a Silvia na sala, ela está terminando, né, a construção do nosso PAP 2630,
E aí eu falei com o Igor também, já passei para o Igor, que antes de apresentar essa minuta do nosso PAP em plenária, a gente vai discutir o PAP na CT-Plan. E eu acho que para a discussão desse PAP, aí, se eu estiver errada, a Silva vai me corrigir, a gente vai precisar, no mínimo, de fazer umas 2 reuniões ainda. Ainda na minha gestão, certo? Ainda na sua gestão. Não tem problema, não. Eu queria até ver com vocês, já vou colocar isso agora para vocês pensarem. Como a gente está mudando de sede, eu gostaria muito que essas reuniões pudessem ser lá na nossa nova sede. Eu vou ter um mini auditório, vai ficar bom para nós lá. Vocês vão ser meus convidados sempre que necessário de espaço para reunião aqui em Uberlândia. É lógico que a associação é um lugar incrível também, mas aqui tem uma agenda bem cheia, né? Então, eu já estou disponibilizando, viu, para todos vocês terem em mente. Se puder ser lá, fica melhor ainda para mim, porque eu consigo participar mais ativamente. Vocês me pegam, né, lá, e não vai ter jeito, eu desço e faço a reunião com vocês. Mas eu tô muito feliz, que eu acho que o grupo está muito integrado, então vai dar tudo certo. Nossa, Sandra, você toma nota disso, que a gente já tem agora local fixo de reunião em Uberlândia. Já anotei aqui. Sede do consórcio, e assim, tudo novinho, que ela tá muito chique, tá de prédio novo. Que chique, tá vendo? E o melhor, então assim, ó, 27 de novembro, é por isso que eu falo que essa Câmara é muito especial, porque a demanda dela é muito longa, é tudo muito extenso. Nós temos que definir, no dia 27 de novembro, o nosso calendário de reunião do ano de 2026, aí a Fabrícia e a Sandra já vai trazer propostas de datas, né? Eu pretendo propor para a Câmara da CT-Plan, a gente continuar propondo ainda as reuniões itinerantes, porque eu achei que foi muito sucesso, mas não sou dona da verdade, então deixo para a Câmara Técnica pensar se isso é viável ou não, da gente continuar pelo menos aí com 2 ou 3 reuniões itinerantes e uma fixa em Uberlândia, e a CT-Plan, uma agenda de 4 reuniões no ano, ao invés de 2, como é as outras câmaras, porque as demandas da CT-Plan é maior, então a proposta é que a CT-Plan também siga aí com 4 reuniões ano, em 2026, e até dia 27 de novembro, Silvia, programar, já talvez sair daqui já com uma data, Sandra, da reunião para apresentação da minuta do nosso PAP. Porque enquanto a Gisele está trabalhando o plano, a revisão do nosso plano, de uma forma muito técnica, e ela tem um dever de casa, que é o caderno, acho que é para hoje, que ela vai fazer todas as contribuições agora à tarde, na reunião do GT Plano. Nós temos, não chegou ainda, mas a gente já tem uma reunião agendada presencialmente com o IGAN, dia 13, a Sandra só ficou de ver o horário, se vai ser de manhã ou à tarde, 13 de outubro. A Gisele, então, está literalmente liderando a revisão do plano, e, em contrapartida, você já vai pensando, Cris, né? Para a gente motivar mesmo, convocar os membros da CT-Plan para participarem da reunião, e aí a minha sugestão é que ela seja presencial. Eu sei, aí eu vou ver com a Sandra, porque este ano foi previsto que seria tudo online. Então, tem toda uma questão financeira. Então, eu vou passar para a Sandra e Silvia, mas como encaminhamento, eu queria propor para vocês a necessidade que a diretoria tem de passar o PAP para a CT-Plan, para análise e discussão do PAP, antes de apresentá-lo em plenária. E a proposta é que seja presencial. Aí eu passo para a Silvia ou para a Sandra. Eu sei que, me perdoa, não estava na agenda, é assuntos gerais. Tudo está na agenda, presidente, tudo está na agenda. Elaine, essa questão de não ter previsão, eu só preciso ver, mas eu não sei te falar agora de imediato, porque já é parte financeira. Mas eu acredito que não tem problema, porque é em Uberlândia. Agora, do PAP, aí eu passo a palavra para a Silvia, né? Porque a construção é a cargo dela e da equipe. Aí eu não sei responder. Olá, bom dia a todos. Então, o PAP já está bem estruturado, né? A gente não deu muita sequência na parte escrita, porque como ainda precisamos discutir ainda
todas as fases do PAP, então a única coisa que está faltando mexer, mas que eu não pretendo mexer agora por conta das nossas discussões, é a parte escrita, mas a questão dos valores, dos programas e daquela tabela final em si, ela já está praticamente estruturada. Só temos que verificar ainda a questão do eixo 1, que é a questão que compete mais ao senhor Ronaldo, né? Então, ele precisa terminar essa parte, e ele está com uma questão de saúde, com licença de saúde, né? Então, assim, para terminar e estruturar a parte final, só falta isso mesmo, mas a parte escrita a gente vai deixar para um segundo momento, porque a gente tem que discutir antes com vocês, né? Cristina, e aí talvez vamos pensar em uma data, porque assim, eu tô ciente de todas essas questões com o Ronaldo, né? O Igor também está de férias, mas a gente está bem apertado, Silvia, por quê? Porque a gente tem uma plenária 27, obrigatoriamente, eu acredito que vocês vão fazer a proposta, não que a gente tem bolinha de cristal, mas por experiência de anos 1000 no sistema, eu tenho certeza que a gente vai ter que ter uma extraordinária. Essa de 27 de novembro não vai ser suficiente, mas mesmo que a gente tenha uma extraordinária, como a nossa última reunião é 27 de novembro, e aí 4 de dezembro eu tenho a última reunião do Paranaíba Federal, tenho o Fórum Nacional, então, assim, aí eu preciso fazer um alinhamento aqui com vocês, né, para que a gente concilie as nossas datas e o nosso PAP esteja no ponto de apresentação, de trabalhar e de receber as sugestões da Câmara Técnica de Planejamento dentro dele, porque aí eu queria também muito, entendi que a Angélica não pôde estar presente, mas deixo aqui, né, o meu lamento por ela não estar presente. Eu gostaria de dizer para ela que a minha metodologia, como a gente vem trabalhando dentro de um comitê federal, os moldes do meu trabalho é muito parecido com o que a gente faz dentro do comitê federal, né? É realmente trabalhar o nosso PAP da forma que ele é apresentado dentro da nossa CTPI, Sandra. E você sabe disso, a gente tem umas 10 reuniões de CTPI no Paranaíba. Então, eu acho muito rico isso para o comitê, porque aí sim, eu não vou ouvir muitas vezes de outros membros a mesma fala da Cristina, porque se a gente quer trabalhar o pertencimento, a integração, eu acho que incorporando todos os segmentos, nós precisamos fazer isso a nível de Câmara Técnica, e o nosso regimento fala que está para planejar, Silvia. E aí a gente está bem apertado mesmo, mas precisamos alinhar aí, no mínimo, fazer a previsão, no mínimo, de, se for possível 2, ótimo, mas se não, no mínimo, uma reunião para apresentação desse PAP. E aí a gente poderia aproveitar essa reunião e tentar uma data agora. E aí eu passo para a coordenadora da Câmara, né, que para ela descascar esse abacaxi aí, que é uma demanda da diretoria. Deixa eu te falar, realmente a gente precisa discutir, precisa sentar, provavelmente mais de uma vez, né, como você mesmo colocou, concordo com tudo que você disse, e a gente precisa ver isso para salvar as datas, né? Todo mundo não preencher sua agenda aí, eu, a Gi, né? A Elaine, enfim. E aí eu estava olhando, Elaine, a plenária do dia 27 de novembro já foi definida anteriormente que seria em Campina Verde, né? Então já está aqui, eu até mandei aqui, a hora que eu fui olhar aqui para salvar na minha agenda, já estava na minha agenda, inclusive, uma reunião online no dia 26. Então, a gente vai ter que pensar nessas reuniões, uma ou duas, antes disso, não é isso? Isso. Né? Então, a gente tem aqui outubro inteiro para desenvolver e novembro até a primeira quinzena para poder discutir, né? E às vezes ter mais uma sobrinha aí para alguma outra pendência que possa ficar. Aí a Silvia olha o calendário dela de novembro para você fazer uma proposta de data. Enquanto isso, a gente ouve a Débora, Cris, com licença. Sim, pode ser.
com licença, a Débora e depois a Sandra, viu, Cristina? Não estou Não, pode conduzindo, tocar, não. né? Eu estou deixando a Sandra conduzir. Você quer estar levantando a mão ali, ela tem a fala da condução aí. Não, vamos lá, Débora, o que você manda? Elaine, deixa eu te perguntar, você já recebeu o caderno lá do PIR, que eles ficou de mandar? Porque você tinha falado das reuniões, que eles ficaram de mandar dia 22, eu não consegui localizar no meu e-mail. E tem que entregar até dia 30. Você lembra que eles tinham comentado isso na reunião? Sim, eu consegui, eles falaram que mandaram por e-mail, no e-mail eu não localizei, aí a Mariane me mandou no WhatsApp, se vocês quiserem eu compartilho com você, você recebeu? Ô, Elaine, Não. me preocupou porque a Mari mandou para cada um do grupo e a Fabrícia também replicou, vocês não receberam? Não, eu não recebi, porque a minha preocupação é, como tem que entregar até dia 30, né, de outubro, a gente vai ter que fazer a reunião antes, né? Essa é uma sugestão aí para vocês analisarem. Ontem a gente fez uma reunião com o IGAM, que foi o que a Elaine até falou, no dia 13, está quase sedimentado, que vai ter uma reunião do PN3, só está precisando da devolutiva do IGAM para a gente no dia 13. E vai fazer uma oficina sobre isso. E nessa oficina, eles vão também fazer uma apresentação desse produto. Então, vocês podem também dar essa contribuição lá, tá? O que precisa é o grupo se reunir, analisar e ver as contribuições que querem dar. Mas no dia 13 é quase 100% de certeza que vai ter essa reunião em Uberlândia, viu, Débora? Para sedimentar. Agora, o que eu precisava de verdade é quem não tiver recebido me informar, porque tanto a Secretaria do Paranaíba encaminhou para todo mundo, que houve um equívoco, sabe, Elaine, que a gente mandou para a secretaria a composição. E ela confundiu, porque ela não trocou, ela até acabou de me pedir hoje cedo, ela falou, Sandra, você desculpa, eu continuei com a CT Plan. Então, provavelmente, alguns membros da CT Plan recebeu, só que ela acabou de me informar hoje, antes de começar as reuniões, que ela já encaminhou para todo mundo de novo. Mas, independente disso, o que me preocupa é o seguinte, que quando chega, a Fabrícia já disparou para todas. Se vocês não receberam, vocês me falam, que eu tenho que ver o que aconteceu. Tá? Porque aí a Fabrícia disparou para o grupo. Eu não consegui localizar. Eu já vou olhar aqui, viu, Débora? Na hora que acabar a reunião. É um do CPH Paranaíba, em que tem aqui 2 cliques para você, alternativa de enquadramento e apêndices. Isso. É esse? Eu recebi dia 17. Isso. E a Fabrícia encaminhou para vocês, também reencaminhou depois, eu não estou conseguindo ver. Débora, no nosso aqui, seu nome tá. Eu vou ver seu e-mail. Esse daí eu recebi sim. Você não recebeu o caderno? A questão do caderno, que ficou de mandar dia 22 agora. Vou olhar aqui de novo, porque é igual eu te falei, pode ter acontecido, mas não tem como, né? Eu vou ver o que aconteceu, porque você também está na CT Plan, então já era para você ter recebido do Paranaíba. Do caderno eu não recebi. Eu vou ver com a Mari o que foi, tá? Porque eu sei que alguns do grupo que não estão na CT Plan não recebeu, porque a Mari realmente ela não mudou. Ela até me pediu desculpas aqui, e até eu peço desculpas em nome da gente, sabe? Porque realmente houve esse equívoco lá de não ter alterado. Mas ela ficou de encaminhar hoje, disse que já tinha encaminhado para todo mundo. Agora, o que me preocupa é porque aqui daqui saiu. Aí eu vou conferir também, tá? Mas obrigada, gente. Vocês vão avisando a gente. Sandra, são esses 3 e-mails, né? Com a documentação toda. 3,5 e tem um também com confirmação de presença, porque, gente, não é só no Paranaíba, é em lugar nenhum, ninguém confirma presença. Aí eles pedem pra gente, sabe? Toda hora, pede confirma a presença, pede confirmar a presença. É complicado. Isso mesmo, Gi. Então, só para falar para Débora que ela está aqui, sim, Débora, mas só que foi dia 23 que a Fabrícia mandou. Isso, mas esse... Está lá para fazer download dos mapas, esse que a Cristina falou. É onde não, então eu vou procurar. Tá, olha, vou procurar no meu e-mail justamente. Se quiser, eu te mando aqui. Outra coisa, só um minutinho, Sandra. Eu até estava conversando hoje cedo com a Júlia,
E a Júlia, ela deu mais uma orientação, ó. Tem lá nos apêndices os Excels. Eu separei todos os Excels da UGH7, que é a nossa, PN3, e ela falou, olha, para cada trecho tem um código bem no início do Excel. E o mesmo código tá no relatório, tá no mapa. Isso facilita muito a gente olhar rio por rio que está ali precisando da nossa justificativa de enquadramento. Isso facilita para a gente na hora do trabalho. E só lembrando que a gente tem uma agenda, né, de trabalho que eles passaram para a gente, assim, bem... Ui! Vocês lembram disso, da última reunião lá do P? Sim. Ah, não, acho que só eu e a Elaine. Sim. Então, a gente, só lembrando e reforçando o que a Débora está falando, a gente tem uma agenda de trabalho bem apertadinha, né? Dia 22 era esse caderno que a Fabrícia mandou para nós. Aí, ó, 22, 23 até 25 a gente tem que fazer uma reunião para a explicação do produto do enquadramento, que é isso que vai fazer hoje, né? Do dia 6 ao dia 7, a gente tem a reunião do 6 ao 10 consórcio. E o GT do plano 13 até 30, ou seja, nós temos até o dia 31 para devolver a questão dos enquadramentos. Então, a Débora tem razão, sim, a gente tinha que marcar, assim, outra reunião também da CT Plano para essa finalidade, Cristina. Então, assim, a Para a Elaine já gente até sugeriu... alinhar, né? A Elaine já sugeriu 2 para discutir o PAP, e a Débora está sugerindo mais uma, não é isso, Débora? Para a gente discutir o enquadramento do PIR. Gi, só uma questão. O enquadramento, desculpa, Débora, o enquadramento, ele é no GT. Vocês criaram um GT. No GT, né? É, porque antes o enquadramento estava na CT Plan. Vocês tiraram da CT Plan e criaram um GT. Lembra? Tá certo. Isso. Aí eu não estou no GT. Então eu estou fazendo confusão já com essas reuniões. Não, Débora, não tá não, deixa eu te ajudar. Tá confusão não, tá certinha. É porque é assim, ó. Vocês têm a reunião das câmaras técnicas e agora tem uma a mais que é do GT, porque criou o GT para estudar enquadramento, tá? Só isso, você não fez confusão não. Aí o que você tá falando tá certinho e a Gi tá falando isso mesmo. Você sugeriu uma reunião, a Gi pediu. Eu até falei para a Elaine que o que eu queria, eu vou sacrificar a Elaine e a Gi, na hora que terminar aqui, 10 minutinhos, que é para fechar isso. A Gi já está me pedindo essa reunião desde o dia que ela saiu de férias, sabe? O problema é a gente aqui encontrar uma agenda para a gente atender. Até falei com a Elaine para ver se a gente consegue fazer essa reunião do plano de vocês ou dia 29 ou 30. Eu só preciso ver como é que tá as agendas para a gente fazer, mas a Gi já me pediu muito, que é isso aí que você está pedindo, sabe, Débora? Você não fez confusão, Sim, não, é agora isso eu mesmo. entendi. Isso, é isso mesmo. Não, então tá. A gente vai fechar Obrigada. hoje, se Deus quiser. Eu que te agradeço. Só para ter uma ideia, Sandra, quem que vai estar com a gente nessa reunião de agora, 2h30? Deixa eu olhar aqui, porque meu quadrinho é o fofoqueiro. 2h30, a gente tem um GT plano. Vai ser o GT plano do Paranaíba e o GT de todos os afluentes. A gente fala de todos os afluentes, mas é assim, no PN1 eu tenho o GT, no PN3 eu tenho o GT, no PN2 eu não trabalho em nível de GT, eu trabalho com a CT plan. No DF tem o GT e nos goianos, eu não sei te informar, mas assim, tem os grupos. Então vai ser todo mundo junto, que vai ser... das 2h30 até as 4h, né? Essa reunião agora. Isso. O Flávio já até veio aqui pedindo para a gente reforçar os convites, as meninas vão reforçar de novo, sabe? Dessa reunião. Gente, a reunião que nós temos que marcar, eu posso fazer uma sugestão de data? É o que a Elaine te pediu. Então, início de novembro, toda segunda-feira eu tenho o dia inteiro de reunião já pré-agendado dos meus projetos, né? Mas no dia 4, dia 5, dia 6, a minha agenda está disponível. Então, mais 4 é sábado. Não, estou falando de novembro. Pode ser do início de novembro? Tem que ser em outubro. Porque a Silvia falou que tinha que preparar algumas coisas, né, Silvia, que precisava de tempo eu acho que no ponto que ele está, já dá para a gente discutir. Então, dá para ser em outubro ainda? Sim, então, o texto vai ser na parte final e vai ser o mais fácil, mais prático de fazer, né? A discussão em si é que vai ser o problema.
Tá. Mas ele está no ponto, assim, de se vocês quiserem fazer uma reunião para discuti-lo pela primeira vez, com certeza. Tá, Cristina, assim, vê se tem mais uma quinta, sexta-feira, dia 10 de Dia 10. outubro, pelo menos a minha agenda está aqui disponível, né? Então, Eu acho que a sua também, não tá, Elaine, dia 10? Porque a da Elaine, dessa semana para frente, a Elaine tá bem comprometida, gente. Aí nós... Posso fazer uma sugestão, então? Não sei se vai dar certo para a Cristina. Porque aí o Alan definiu qual que vai ser o horário da nossa reunião, dia 13, em Uberlândia. Eu passei para ele, porque igual eu te falei, ele chega, né? Eu passei para ele se poderia ser 9 horas. Aí, deixa eu ver se ele já me respondeu. Ó, ele colocou assim, sim, a gente viaja no domingo. Aí ele colocou assim, combinado. Então, assim, igual você já tinha colocado, ele falou que pode ser de manhã, então é só você me falar o horário. Aí a gente vai fazer um ofício agora, e na hora que terminar... Para facilitar tudo aí, fechar, eu topo, eu remanejo a minha reunião da parte da manhã e jogo ela para outro dia, só que aí às 14h30 eu tenho da concessão da Caixa, né? Que é um projeto que é mais difícil mudar o dia e o horário. Aí a proposta, assim, Cris, você teria data para o dia 13? Parte da manhã eu tenho. Não, aí de manhã a gente só tem o IGAN. Não, aí de manhã a gente tem o IGAN, tem o IGAN de manhã. E dia 12 tem o quê, Sandra? Dia 12 é final de semana, é domingo. Ô, Elaine, só um minutinho. Aí teria que ser no dia 13. À tarde você não pode, né, Cris? No dia 13. Elaine, eu tenho uma sugestão. O Alan falou que pode ser no dia 13 de manhã, e a Cris tem o dia 13 de manhã disponível. O que eu pensei, se vocês concordam? Porque lá a gente pode marcar com o Alan, já que ele falou que pode ser dia 13, a gente pode marcar tipo 10 horas, se vocês puderem. E a gente marca a nossa 8h30. Aí e no mesmo lugar, porque aí, deixa eu te perguntar um negócio, Cris, já que você está aí oferecendo espaço, olha eu, Elaine. Eu preciso de um espaço que tenha de 5 a 6 mesas que possam acomodar 6 a 7 cadeiras. Um espaço de 35 pessoas, mas tem que ter mesa. Por quê? Porque vai ser tipo, vai ser uma oficina também. Deixa eu só aí te você falar. Tem esse espaço? Eu tenho, mas o problema é que dia 13 eu provavelmente ainda não tenho o audiovisual, porque eu estou licitando o audiovisual ainda. Mas e se eu levar um retroprojetor, você tem a parede? A parede tem, eu não tenho a tela, que eu quero fazer não tudo... tem importância, não. Eu acho que a parede branquinha, não é? Não, que e é lá novo? eu tenho mesa no formato de T, tenho 3 mesas no formato assim, 2 compridas, então vai dar 5 metros mais ou menos tem muito Mas espaço. Eu consigo desacoplar se ela é em formato de T? Consegue, porque lá eu estou deixando, é uma sala multiuso, então eu vou deixar 3 mesas enormes, de 2 metros e pouco por 80 e por 1 metro, 1,5 metro, e vou deixá-las soltas com mais 80 cadeiras também para ajustar. Então a gente monta o formato que a gente precisar. Microfone você tem? Microfone ainda está no processo. Eu sei que você falou audiovisual, né? Elaine, eu vou ver com o Flávio. Eu vou ver. Qual que é seu endereço? É Cesário Alvim 4610, ali próximo da Havan. O endereço é bom, assim, a localização Cesário é boa. Alvim, 4610? Próximo da Havan. Deixa eu te perguntar, Elaine, eu estou passando na frente, né, presidente? Você me perdoa. Mas a gente poderia, se a Cris ceder o espaço, a gente pode indicar esse espaço para o Alan? Aí, Cris, vai ser feito tipo assim, uma oficina convidando todos os atores. Nós vamos até te pedir ajuda, porque vai discutir essa questão. Vai fazer uma oficina do enquadramento, vai apresentar fazer a apresentação. Ô, Sandra, eu tenho uma ideia melhor. Vamos marcar a data, e aí eu vou estar lá a partir da semana que vem, eu vou já distribuir os móveis, a gente está mudando amanhã e tudo. Eu te mando foto, te mando vídeo, você vê tudo, a gente vê se dá para organizar. Dando para organizar, me casa, sua casa, entendeu? Beleza, então tá tudo muito certo. Obrigada. Combinado. Tá? É porque está todo mundo na correria aí, né? Acho que está precisando encerrar essa reunião.
Tá, só para finalizar então. Aí a proposta seria o seguinte, Elaine, se você autorizar, a gente coloca do Alan 10 horas e a de vocês 8h30 às 10, porque até o povo chegando, vocês vão trabalhando, mas eu não sei, mas 1h30 é pouco, né? Porque nós vamos trabalhar o papo, vamos fazer assim, vamos fazer 13 e 14, 13 o IGAN, 14 CETEPLAN, e aí, se for possível, você coloca a CETRI, as outras câmaras também, no dia 14. Você não tem essa data? Não Sandra? tem, não Eu tem. tenho, Eu só estou te perguntando assim: 13 IGAN, E 14 CETEPLAN. CETEPLAN, beleza. Que horas? Aí a CETEPLAN pode ser. Vamos fazer de manhã, né, Cris? 9 horas? Às 9, então. 9 horas. E a última pergunta, no endereço da Cris. No endereço da Cris. Tanto a do IGAN quanto a da CETEPLAN. Pronto, é lindo. Deixa Pronto. só, gente, eu não me importo, como se disse para vocês, eu abri. Só deixa eu ver como que vai estar a logística lá para a sala, para vocês falarem atende ou não atende, porque eu também não quero frustrar vocês, tá? Tá ótimo, Cris. Então, se você quiser encerrar a reunião, aí eu vou pedir para a Elaine e para a Gi ficar aqui um minutinho de diretoria rapidinho. Tá, então... Só um minutinho, por favor. Claro. Desculpa. O Gabriel está com a mão levantada, gente. Para tirar a foto. Eu só queria tirar a foto, porque como a pauta da reunião já acabou, eu preciso ir numa consulta daqui a pouco. Então, vamos fazer a foto, gente, aí depois a gente finaliza, pode ser? Libera o Gabriel, podemos? Podemos. Gabriel, se você não abrir a sua câmera, eu também não posso deixar tirar a foto. É regra do da câmera técnica. Marinha. Tá Cadê aí a Gi? Gi? A Nara? Foi tomar água. A Nara já saiu. A Nara já saiu. É só o bot, isso. Então vai, 1, 2, 3 e... Ótimo, pessoal. Obrigada, Muito Gabriel. obrigado. Desculpa a intervenção aí, tá? Só porque eu tenho consulta. Obrigado. Tranquilo. Obrigada. Gente, vamos caminhar então para o encerramento. Acho que nós trabalhamos todas as pautas, né? Deliberamos, está tudo ok. Vou deixar a Silvia falar com vocês essas questões. Depois, se vocês puderem também me posicionar as datas certinho, eu já fiz a reserva aqui, tá, Sandra? Me liga. 13 e 14. Mas me liga a partir da semana que vem, porque essa tá na loucura mesmo, não estou conseguindo, não. Não, pode deixar. E aí eu a vou Fabrícia sair, anota lá porque eu também tenho que começar a empacotar as coisas aqui, senão da minha sala, senão vou ficar só eu para trás aqui, tá bom? Obrigada, Cris. Obrigada. Beijo. Beijo para todas vocês. Até mais. Tchau, tchau. Depois vocês me posicionam, Sandra, eu preciso também que depois você me passa tudo que eu tenho que ler para as próximas reuniões direitinho, me passa no zap, Cris, é isso, isso. Pode tá? ficar Porque aí eu tranquilo. vou fazer minha parte. Obrigada, gente. Eu que te agradeço. Tchau, meninas. Tchau, gente. Obrigada. Fabrícia, Obrigada. faz Tchau, uma tchau. gentileza, aí você encerra a gravação, que aí agora eu vou fechar aqui com a Elaine rapidinho, com a Gi, vou aproveitar as duas. Elaine,